Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como vocês vão? Queridos, hoje eu quero compartilhar algo com vocês que eu pretendo fazer de uma forma bem tranquila e explicada, mas é algo que tem tido um lugar no meu coração e na minha mente há um bom tempo. Eu já falei assim por alguns momentos por alta dentro aqui do canal, mas eu quero fazer um vídeo dedicado a isso. Eu acho que se torna necessário entender o que estamos errando, tá? Lá em Mateus 27, no verso 51, fala assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Pessoal, se você tem um mínimo do entendimento da Bíblia, você sabe que esse acontecimento citado em Mateus 27, 51, é quando Jesus entrega o seu espírito a quem é de direito, entrega o seu espírito a Deus novamente, né? Basicamente, morreu. E eu me recordo que essa mensagem já tinha ficado no meu coração há um bom tempo, mas ela voltou a ficar na minha mente, e a me fazer refletir de novo, porque tem mais ou menos 2 anos que eu falo sobre isso e ministro sobre isso dentro da minha igreja, mas não mudou. Não só na minha igreja, mas nas demais igrejas. Quando a gente tem uma canção, né, do Ministério F-Hope, né, Colossenses e suas linhas de amor, eles fazem uma alusão entre o homem, né, uma analogia entre o homem e Deus, através de um fio. E eles falam que aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, ou seja, uma conexão, é, uma linha mesmo, né, como é bem dita, onde tinha conexão com Cristo diretamente, é cortada. Cortada onde? Lá em Gênesis 3, no capítulo 3, no verso 6, o pecado original. Ali é cortado, né, essa linha. Mas com o andar da carruagem, né, com a situação e o plano de Deus sendo executado, essa linha é costurada pelo sangue de Jesus. Aonde eu quero chegar com isso? Desde o Éden até Apocalipse, o plano de Deus vai ser um só: querer ser adorado pelo seu povo. Quer ser adorado pelo seu povo, quer viver no meio do seu povo. Então é um Deus que ele quer união. É um Deus que ele quer passar para mim, para você, cada vez mais um contexto onde ele quer que estejamos unidos para o adorar. E aí nós vamos ver lá em Gênesis 12, como a gente já teve toda essa série de Gênesis, onde Deus vai se apresentando a Abraão e faz promessas, e a gente vai, né, dando toda caminhar. Lá em Gênesis 32, Jacó, quando vai se encontrar com Esaú, né, com medo pelo que tinha feito, Deus se apresenta a Jacó falando que era o Deus de seus pais, né? E aí nós vamos indo para Êxodo, vai mudando tudo mais. E assim, o relacionamento de Deus é o mesmo. Ele quer ser adorado e ele quer conviver. Só o que acontece? Quando nós chegamos em Moisés, é onde, na minha cabeça, o povo daquela época e até hoje parou e estagnou. Óbvio, gente, que eu não estou generalizando todas as igrejas do mundo, todas as igrejas de todos os lugares, mas particularmente, muita coisa que eu vejo se mantém assim. Aonde eu quero chegar com isso, tá? Presta bem atenção. O que me incomoda é que, naquele tempo, Deus queria, quando ele tira os israelitas de serem escravos do Egito, a proposta não era Deus falar com Moisés e Moisés falar com o povo através do que Deus tinha falado. A proposta era, vamos supor, o povo ficava tudo sentadinho na areia do deserto e Deus manifestaria ali a sua presença e falaria com o povo diretamente. Só que o povo, quando escuta a voz de Deus, eles têm medo.
E aí vamos entrar em alguns pontos. Por que que o povo tem medo? Porque o povo não tem relacionamento. Ah, Thales, mas espera aí. É claro que o povo não tem relacionamento, o povo não conhecia nem Deus. Será mesmo? Pô, pessoal, na minha cabeça, mesmo sendo israelita, você tinha algumas opções a serem feitas. Você nasceu em uma terra estrangeira. Eu tenho certeza que os egípcios forneceriam provisão de estudo, de costumes para pessoas hebreias, né, naquele tempo, indo-hebreias, mudarem as suas características de caráter para atender melhor o Egito. Então, se eles mantiveram a cultura hebreia, é porque tinham, no mínimo, ensinamentos, tinham, no mínimo, respaldos, tinham, no mínimo, altares construídos para o nosso Deus. Ok? Memoriais, fica a seu critério. Mas o que eu quero chegar com você é que, na teoria, o povo tinha um conhecimento de Deus. Então, o povo tinha ciência de pelo menos um pouco quem Deus era. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, o povo minimamente tinha uma um parecer que seja de quem Deus era. E mesmo assim, o que nos leva a entender e nos leva a ir em direção a tais situações é compreender, é entender que o povo não queria que Deus falasse diretamente com ele. E por ter medo da presença gloriosa de Deus, mandaram ter o intercessor. Vou colocar assim. E esse primeiro intercessor, ele é Moisés. E qual é o problema? O povo acostumou. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar com essa palavra? Tá? Eu quero falar o seguinte: o que me incomoda, o que vem acontecendo, é que até nos dias de hoje nós precisamos pegar um Moisés e colocar no altar. Até hoje nós temos que pegar um Moisés, vamos supor, né? Pegar esse Moisés e colocar ele numa plataforma mais alta dentro da minha igreja. E se ele não falar, eu não dou glória. Se ele não falar, eu não manifesto a presença de Deus. Estou dizendo que se a presença de Deus resolvesse ficar, morar ali na sua igreja por alguns minutos, você não teria discernimento para parar tudo que estava fazendo e deixar Deus agir. Aí, o que acontece? Irmãos, quando eu falo, tá? Eu estou falando isso, eu preguei sobre essa palavra do mesmo jeito que eu estou falando com vocês num congresso de jovens que eu fiz. Pra você ter uma ideia, foi em 2023, se eu não estou enganado, lá em novembro. E essa palavra, ela marca muito meu coração. Porque, queridos, o que eu quero falar com você é que eu preguei essa palavra e quando eu explanei tudo que eu tinha para explanar, eu simplesmente deixei o meu microfone no púlpito, desci e falei para a igreja: não precisa ter ninguém lá em cima. Se nós estamos adorando a Deus e sabemos que a presença dele é real, não precisa ter nada, nem ninguém lá em cima para a gente adorar. E por alguns minutos, a igreja adorou, sem ter ninguém lá em cima. Eu ainda facilitei, eu pedi aos músicos que estavam lá, que foi o tecladista e um baterista, para fazer um fundo. Eu facilitei ainda, mas não precisava de ter nada. Tá entendendo? É sobre ter que terceirizar tudo, é sobre ter que ficar cada vez mais fazendo adornos e piruetas e bobo da corte e sei lá o que e tudo mais para você simplesmente fazer o seu papel fundamental e básico que é adorar o seu Criador. E isso me dói. Isso me dói, porque para mim isso é reflexo de um povo prisioneiro.
de um povo que era escravo, de um povo que era cativo. Irmãos, aonde eu quero chegar com você, tá? Eu preciso que você entenda e guarde isso no seu coração de uma vez por todas. Eu não estou aqui para constranger ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém, de igreja nenhuma. Eu sei que tem igrejas, talvez você está aí atrás e fala assim, não, pastor, a minha igreja, graças a Deus, se não tiver ninguém lá e a presença estiver lá, a gente adora, tal e tal. Glória a Deus por isso. Mas eu estou falando que em grande maioria as igrejas não são assim. Precisa ter alguém. Precisa ter um Moisés, um pastor, que a gente agora coloca nome, tá? Só trocou Moisés por pastor. E coloca na responsabilidade dele ter que preparar o alimento de domingo a semana inteira e eu só tenho que receber. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar de segunda a domingo sem comer, você vai passar fome a semana inteira? Vai. Só que você não vai fazer isso fisicamente falando. Se você ficar, sei lá, meio dia sem comer, já acha ruim. Imagina ficar 7 dias sem comer e comer uma palavra teoricamente fria. Não estou falando fria no sentido assim de ser avivado ou de não ser. Eu estou dizendo que ela foi preparada a semana inteira e chegou no domingo ela esfriou. Tô falando num contexto literal de comida, não da palavra, tá? Gente, pelo amor de Cristo, velho. Nós precisamos tomar posições de não depender só de pastores, só de pessoas para fazer o alimento chegar até nós. Nós temos que ser produtores de alimento, tá? E aí, o povo continua tendo medo de Deus, mas gosta das benevolências de Deus. O povo tem medo de falar com Deus, mas gosta de receber bênçãos financeiras, gosta de receber provisões, gosta de comprar carro e falar que é Deus que deu. Todo mundo gosta. E está tudo bem. Só que por que não também parar de ter medo e começar a agradecer e a dar glórias e honra ao mesmo Deus que só não fez nada naquele dia para você? Não fez nada em muitas aspas. Porque se você está vivo, ele te fez ter vida. Se você respira, ele te fez ter esse ar puro. Você está entendendo onde eu quero chegar? E aí, minha mente só me leva a fazer 3 perguntas, mas 3 perguntas muito parecidas. Quem foi que Abraão viu? Quem foi que Isaac viu? E quem foi que Jacó viu? Quem foi que esses 3 patriarcas viram? Porque eu não sei você. Esses homens eram um, mas quando eles se encontram com Deus, se tornam outros. E 2 deles tiveram até os seus nomes trocados para entender que é novo tempo. Quem esses homens viram? Quem foi que esses homens conheceram e que nós talvez ainda não conhecemos, irmãos? Porque eu não consigo entender qual é a nossa dificuldade de fazer aquilo que nós nascemos para fazer, que é adorar a Deus. E a minha pergunta é: vai precisar do véu, entre muitas aspas, ser costurado e ser rasgado de novo para a gente entender que a gente tem livre acesso ao Pai, livre acesso a falar com Ele através de Jesus, através do Espírito Santo, entender que há o Espírito Santo habitando dentro da sua vida. Ah, gente, não vamos deixar isso para depois, não. Vamos começar a fazer diferente, vamos começar a adorar, sermos referência daquilo que nós queremos ser. Queridos, vamos nos tornar homens e mulheres que agradam aos olhos do Senhor. Amém? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido essa palavra. A minha mensagem aqui é: não seja você aquele que vai colocar um Moisés no altar, mas seja você aquele que está no banco, mas sendo Moisés. Entende a diferença? Adorando, trazendo algo para somar. E aí, se isso vira uma cultura da sua igreja, da sua comunidade, vocês vão viver um momento de avivamento fluido e genuíno, em nome de Jesus. Amém, queridos? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.